O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas, se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São Lourenço, este grande diácono que no início da igreja, ele foi martirizado no século III e teve uma grande devoção de todo o povo cristão, principalmente no início da igreja. Só para dizer, em Roma, além da grande basílica papal de São Lourenço, há outras muitas igrejas a ele dedicadas. O seu nome está no cânon romano. São pouquíssimos os santos que têm os nomes lá no cânon romano, para mostrar a sua grande importância. Pois bem, quem foi São Lourenço? Ele foi diácono na igreja de Roma e viveu naquele período. Ele foi martirizado no dia 10 de agosto de 258, mas ele viveu naquele período das perseguições mais acirradas, mais cruéis, com os imperadores Décio e Valeriano. Pois bem, ele é daquele período, por exemplo, de São Sisto II, Papa, de quem ele era diácono, cuja memória pôde ser celebrada há 3 dias, era uma memória facultativa, mas ele foi martirizado antes, alguns dias antes de São Lourenço. Mas neste período, 5 papas foram martirizados: Fabiano, Cornélio, Lúcio, Estevão e Sisto. Alguns diáconos, cito 2, Agapito e Felicíssimo e Lourenço. E é desse mesmo período em que aconteceu o martírio do jovem Tarcísio, que também foi martirizado pelo mesmo motivo desses 2 diáconos. Esses 2 diáconos, Agapito e Felicíssimo, foram martirizados porque eles foram pegos quando carregavam a Eucaristia que eles iam levar para os cristãos católicos presos e condenados à morte. E o jovem Tarcísio também foi preso assim, foi descoberto, com a Eucaristia que ele carregava no peito, em que ele ia levar para os cristãos, para os católicos presos, condenados à morte. Neste período, principalmente de 250 a 270, nesses 20 anos, a perseguição ela tinha como finalidade tomar os lugares de culto dos cristãos, os cemitérios, e também prender principalmente os líderes, os bispos, os padres, os diáconos e também alguns cristãos. Então foi um período assim de grande crueldade. Quando o Papa Sisto II ele foi preso, Lourenço, e condenado à morte, Lourenço foi logo imediatamente preso também. Por quê? Porque Lourenço era quem detinha
os bens da igreja. Então, o imperador, de olho nos bens da igreja, prende Lourenço para que ele viesse a entregar os bens. Pois bem, segurando esses acontecimentos, vamos pegar algo bem atual e fazer uma contraposição. Existe uma ideia no mundo atual que diz assim, que se nós formos bons, se nós amarmos, se nós fizermos o bem às pessoas, se nós respeitarmos as pessoas também nos amarão, nos aceitarão, nos respeitarão, porque verão a bondade em nós. E, meus santos, isso é uma ingenuidade. É uma ingenuidade porque, se nós olharmos a história da igreja, nós vemos que isso não aconteceu. Se nós olharmos a vida de Cristo, isto não aconteceu. Isto é, Jesus Cristo, ele só fez o bem. E mesmo assim, ele foi perseguido, maltratado e morto. E o próprio Cristo disse: sereis perseguidos por minha causa. Se fizeram isso comigo, farão também convosco. E algo ainda pior, porque se fizeram isso ao galho verde, o que não farão ao galho seco? Então existe essa ideia nossa, presente em muitos cristãos, em muitos católicos, que se nós formos bonzinhos, se nós não entrarmos em assuntos delicados, todos vão nos aceitar. E, meus santos, saibamos, se nós formos cristãos católicos de verdade, mais cedo ou mais tarde, a nossa fé será posta em prova. Nós seremos postos num ponto de decisão, numa encruzilhada. Nós teremos que nos decidir se nós seremos mártires ou idólatras. Se nós iremos, por causa de Cristo, perder algo, ou até mesmo a própria vida, ou se nós iremos fazer vênia, se nós iremos negociar os nossos valores, aquilo que nós sabemos que são pontos inegociáveis. Se nós olharmos aqui para a vida de São Lourenço, nós iremos ver isso. E Jesus, isso afirma no Evangelho de hoje, que a igreja escolhe exatamente por causa disso, né? João, capítulo 12, versículo 25. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Isto é, nós precisamos estar dispostos a perder algo por causa de Cristo, mas saibamos que se por Ele perdermos algo, se perdermos até a própria vida, nós iremos conservá-la para a vida eterna. Nós iremos receber infinitamente mais. No Evangelho de ontem, vocês lembram, Jesus dizia que quem quiser segui-lo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa dele, vai ganhá-la. E o que vale ao homem ganhar tudo nesse mundo e perder o que verdadeiramente importa? Nós precisamos, meus santos, nunca será demais meditar a respeito dessas verdades que farão com que nós tenhamos uma fé clara e possamos nos decidir claramente por nosso Senhor. Senão, nós teremos sempre aquela tentação boba, fundada não sei em que se nós formos bons, nós viveremos tranquilamente nesse mundo. Ora, meus santos, se nós formos bons, é porque nós somos católicos de verdade, não é isso? Não há como você dizer, não, eu sou um católico chinfrim, mas eu sou bom. Não, você não é bom. Você pode ser
interessante para o mundo, mas bom de verdade, você só será se você for verdadeiramente católico. E se você for verdadeiramente católico, você será odiado. Porque odiaram a mim, odiarão também a vós. Eu sei que isso às vezes é um ponto de crise. Por quê? Porque de alguma maneira você diz: padre, quer dizer então que se eu abraçar Cristo com toda a minha inteligência, com toda a minha vontade, com toda a minha alma, com todo o meu coração, eu serei odiado pelo mundo? Será? Mas saiba, meu santo, se você isso fizer, se você abraçar Cristo com toda a sua vontade, com todas as suas forças, com toda a sua inteligência, com todo o seu coração, você terá na sua alma a alegria de Cristo. E no final, e no término dessa vida, a perfeição, a plenitude, a divinização. Vale a pena. O que vale ao homem ter tudo e perder o que verdadeiramente importa. Mas se eu tiver o que verdadeiramente importa, vale a pena perder qualquer coisa, perder tudo. E é isso que nós cristãos católicos, principalmente do mundo atual, precisamos estar dispostos a perder algo por causa de Cristo. Você está disposto a perder algo por causa de Cristo? Você está disposto, vamos dar mais um passo, a ter uma vida neste mundo mais difícil por causa de Cristo? Nossa, padre, eu pensei que se eu aceitasse Jesus a minha vida seria melhor. Será? Mas não nos parâmetros mundanos. Será melhor porque a sua vida terá sentido. Será melhor porque você está caminhando para o céu. Será melhor porque você já pode, de alguma maneira, neste mundo, pregustar a felicidade eterna, mas com lágrimas nos olhos. Isto é, você vai experimentar, sim, a amizade com Deus. E isso vai dar sentido à sua vida. Isso vai preencher o seu coração. Mas concomitantemente, ao mesmo tempo, com lágrimas nos olhos, com um aperto no peito, sentindo o peso da cruz. Jesus não engana ninguém. Ele nos promete uma vida maravilhosa. E Ele não decepcionará. Mas Ele não nos ilude quando diz: no mundo tereis tribulações. Porque o príncipe deste mundo odeia o nosso Senhor. E se nós somos amigos de Jesus, tornar-nos-emos inimigos do príncipe deste mundo. Se nós somos amigos de Jesus, nós seremos inimigos do maligno e não seremos benquistos neste mundo que jaz no maligno, como diz São João. Mas vale a pena ser amigo de nosso Senhor, mesmo perdendo alguma coisa, mas saibamos, teremos que perder. Não adianta querer passar por este mundo sem perder nada por causa de Cristo, porque se isso estiver acontecendo, você está perdendo o próprio Cristo. Se você, repito para mim primeiramente, se você não estiver perdendo algo por causa de Cristo, você está, sem perceber talvez, perdendo o próprio Cristo. Porque é condição sine qua non. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Se você morrer, você vai viver. Se o grão de trigo que cai na terra morre, ele produz muito fruto. Se não morre, permanece apenas um grão de trigo podre. Vai apodrecer, porque ele não frutificou. Então, eu compreendo de verdade, meus santos, e aqui não é uma afirmação retórica, não é um recurso retórico, eu compreendo que isso tem um quê de pesado. Porque a cruz tem um aspecto doloroso, sem dúvida. Mas nós precisamos pedir a Deus que ilumine os nossos olhos para que nós vejamos o aspecto de glória que existe nesta verdade do grão de trigo que cai na terra e por amor a Cristo morre. Daquele que carrega a sua cruz porque ele quer se configurar a Cristo, a quem ele serve,
adora e por quem foi salvo e com quem estará por toda a eternidade. Mas nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos, nós precisamos pedir a Deus que nos encha de fé, precisamos pedir a Deus que nos socorra, que nos acuda com a sua graça, porque sem a graça de Deus, nada o homem pode. Nós não subsistiremos, nós não aguentaremos se nós não formos socorridos pela graça de Deus. Por isso, vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A gente começa o dia fazendo as nossas orações, os padres, os bispos, os religiosos e os leigos também que podem rezar a liturgia das horas, dizendo isso, traçando o sinal da cruz sobre os lábios e dizendo, vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, em todas as circunstâncias da vida. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Pois bem, então, São Lourenço, que tinha tudo para ser amado. Quem era São Lourenço, pelo amor de Deus? São Lourenço era um diácono, né? E qual era a função do diácono? Era socorrer os pobres, as viúvas, os órfãos. Ele era uma expressão masculina e anterior de uma Madre Teresa de Calcutá. Ele tinha tudo para ser amado. Ele era um São Vicente. Ele era um homem dedicado à caridade. E por quê? Ele foi odiado? Porque ele amava Cristo. Porque ele adorava Cristo. Porque ele era um verdadeiro católico. E como ele sabia que para ele se dar bem com o imperador, ele tinha que adorá-lo, isso ele não estava disposto a negociar. Isso não. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Darei a ele aquilo que a ele compete. Mas a adoração somente a Deus. E isso, meus santos, que aconteceu com São Lourenço, em que ele preferiu o martírio à idolatria, e por isso foi queimado vivo. Isso que aconteceu a ele, acontece conosco a cada dia. Nós também somos postos nessa situação de decisão, quando nós, com os nossos amigos, estamos ali reunidos, aí surge uma conversinha boba, sem vergonha, safada, e você ou ri e fica bem na turma, ou você diz, isso não é adequado para um católico, isso ofende, entristece o meu Senhor, eu não compactuo. Mas rapaz, você vai perder os seus amigos, você vai se tornar um cara chato, que você não ri nem mais de uma piada sem vergonha. Que bobeirinha, o que é que tem? Pois bem, o que é que tem para vocês? Para o meu Deus, isso muito importa. Aí você gosta muito da sua namoradinha, ou vice-versa. Você gosta muito do seu namorado, e ele pede de você um beijo mais caliente, um abraço mais apertado, e você diz, isso não. Isso ofende a Deus. Isso entristece o coração daquele a quem eu amo primeiramente. Percebe? Ou mártir, ou idólatra. Ou você. Aqui eu estou pegando a palavra mártir no sentido mais amplo desta palavra. Isto é, o mártir, etimologicamente falando, literalmente falando, é aquele que derrama o seu sangue por causa de Cristo. Mas nós podemos aplicar isso de uma maneira mais ampla. É aquele que sacrifica algo por causa de Cristo. É aquele que perde algo por causa de Cristo. Lourenço perdeu a vida, porque não estava disposto a obedecer ao imperador em detrimento à obediência a Deus. Ele não entregaria os bens da igreja porque o imperador tinha pedido, porque o imperador é Deus. De maneira nenhuma. Ele cuidava dos pobres porque a isto Deus o tinha levantado, eleito, escolhido. Então, também nós, cada um, no seu estado de vida, quando você então é escolhido
Quando você é chamado a obedecer a Deus, mesmo que para isso você precise perder algo. Quando todo mundo no seu grupo, no seu departamento de trabalho, entre os seus conhecidos, todo mundo acha muito natural, tranquilo, sem nenhum problema, equivalente às relações entre um homem e uma mulher e as relações entre dois homens ou duas mulheres, e você com toda a caridade, com todo o respeito, mas com toda a clareza, você vai dizer, isso é pecado. Não, de maneira nenhuma, diante de Deus, isso nem de longe tem o mesmo valor, porque o santo e o pecador, as coisas santas e as coisas pecaminosas não têm diante de Deus o mesmo valor. Então não. Vocês vão ver, ou melhor, vocês já estão vendo quantas propagandas para o Dia dos Pais, apresentando dois homens, duas mulheres e quem sabe, um homem e uma mulher. Porque o que é que se quer hoje em dia? Destruir o conceito cristão, ou melhor, deixa eu reformular a frase, destruir o conceito de família. Porque entenda, homem e mulher não é um conceito cristão de família, é um conceito antropológico. Você não precisa ser cristão católico para dizer que família são homem e a mulher abertos à vida. É só você ter 2 neurônios e um pouquinho de retidão intelectual e dizer, é verdade, família é homem e mulher. Então, mas quando este assunto é posto à mesa, você, porque não quer criar problemas, não quer perder amigos, não quer perder simpatia, não quer manchar a sua imagem, você mancha a sua amizade com Cristo, você perde Cristo porque você é idólatra. Ou Marte, que perde algo, ou idólatra, porque você cede à ideologia do mundo. São Lourenço, rogai por nós. Quando você, entre os seus amigos e as suas amigas, recebe críticas porque você diz, olha, eu vou me casar e eu quero ser aberto à vida. E se houver possibilidade, diz a mulher, eu quero me dedicar exclusivamente à família. E você vai ser bombardeado de todos os lados. E os primeiros balaços, os primeiros golpes você vai receber de pessoas da sua casa. Não é primeiramente de gente de fora. Vai ser pai, mãe, irmãos, bem próximos. Está louco, está louca perder a sua vida assim, ter um monte de filhos e você é coelho? E você para e diz, mas eu sou fiel a Deus e eu quero ser generoso, eu quero ser generosa, porque eu quero povoar o céu, porque eu não quero sofrer aqui no Brasil o que já está acontecendo em toda a Europa. Os cristãos estão morrendo porque foram infiéis, idólatras, fechados à vida. E aí, as pessoas de outras religiões já estão tomando a Europa e sem guerra tornarão a França, a Inglaterra, a Espanha, Portugal, de outras religiões. Por quê? Porque os cristãos foram idólatras às coisas do mundo, querendo o conforto e o prazer a todo custo, mas não foram obedientes à vontade de Deus. Mas padre, mas se eu tiver muitos filhos, a minha vida vai ser mais difícil. Vai. Num aspecto, isso é provável, é possível, sim. No aspecto financeiro, sua vida vai ser mais apertada. Mas, pelo testemunho de muitas famílias que eu vejo, vai ser mais feliz. Vai ser mais feliz aqui, pela felicidade que a própria família, que os próprios filhos conferem. E vai ser verdadeiramente feliz, plenamente feliz, completamente feliz, perfeitamente feliz, porque você estará na vontade de Deus. Você estará, de alguma maneira, morrendo para você mesmo, mas nascendo para Deus. Ou idólatra, ou Marte, ou idólatra. Peçamos, meus santos, peçamos hoje, por intercessão de São Lourenço, que ele interceda por nós,
para que nós também estejamos dispostos a, por causa de Cristo, perder algo. Porque, repito e termino, se não estivermos dispostos a, por causa de Cristo, perder alguma coisa, sem perceber, talvez, comecemos a perder. Sem perceber, talvez, mas com certeza perderemos. Talvez você não perceba, mas começaremos a perder o próprio Cristo. Que São Lourenço interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.